No dia 21 de julho de 2024, um jovem jogador de futebol chamado Endrick completou 18 anos de idade. Menos de uma semana depois, ele foi apresentado no maior clube do mundo, o Real Madrid. Se você vem acompanhando o mundo do futebol recentemente, nada disso parece particularmente incomum. Vários jovens têm se transferido cada vez mais cedo para grandes clubes europeus, mas há algumas curiosidades aqui nesse caso. No momento em que o Real Madrid decidiu contratar Endrick do Palmeiras, ele tinha apenas 16 anos e pouco mais de 200 minutos de futebol profissional em seu currículo. Além disso, a taxa de transferência é estimada em cerca de 60 milhões de euros. Pagar mais dinheiro por um jogador de 16 anos com pouca experiência profissional do que você pagaria, pela maioria dos jogadores profissionais no auge de suas habilidades parece ser uma estratégia de alto risco, mas é uma abordagem que o Real Madrid tem usado há vários anos. Para você ter uma ideia, o lateral direito Alexander-Arnold, talvez um dos, se não o mais badalado da posição no momento, foi assediado pelo Real recentemente com uma proposta de 15 milhões de euros. E ainda que esse valor seja considerando que seu contrato está no fim, é um valor bem abaixo se a gente considerar que ele é um cara já consolidado e não um jovem de 16 anos que é uma incerteza. A diferença de 15 para 60 milhões é bem desproporcional. Então, por que um dos maiores clubes do mundo adotaria essa abordagem para o desenvolvimento apostando na juventude e não em craques já consolidados? Isso realmente funciona a longo prazo? É isso que vamos conversar aqui hoje de Trave a Trave. Um momento crucial na política do Real Madrid de gastar muito com jovens é geralmente datado da contratação de Martin Odegaard, mas isso vem muito antes. Já vamos explicar daqui a pouco. O jovem norueguês que assinou com o clube aos 16 anos por cerca de 9 milhões de euros, uma pequena mudança em comparação com as taxas que estão sendo pagas agora, Mas o tempo de Odegaard no Real Madrid não foi tão empolgante, na verdade foi até decepcionante, porque ele tem o recorde de ser o cara mais jovem na história do clube a estrear, com 16 anos e 157 dias, só que ele passou a maior parte do tempo machucado ou emprestado antes de se transferir de fato para o Arsenal, em um acordo no valor de 35 milhões de euros, com possíveis acréscimos ali, e isso já nos demonstra que logo no primeiro caso, que a gente lembra ali, o Real Madrid teve um lucro absurdo e percebeu que poderia extrair mais dessa política de contratação de jovens talentos, porque o Odegaard não deu nenhum retorno no campo, mas foi comprado por 4 milhões e vendido por 35, tendo amortizado ali os originais 4 milhões de euros, Ele também tinha um contrato de 6 anos, como é o do Endrick, e no final foi lucro puro, cara. E vamos combinar que não é nada ruim para um cara que fez apenas 11 jogos na equipe principal do Real Madrid, Então, com esse tipo de retorno sobre o investimento, não foi uma surpresa ver vários jovens chegando ao Bernabéu por taxas cada vez maiores. Em 2017, o Real Madrid pagou a cláusula de rescisão de 24 milhões de euros de Theo Hernandes, para trazê-lo do seu rival Atlético de Madrid. E no caso do francês, também foi um pouco decepcionante, porque ele fez mais jogos pelo Real Sociedad do que com o Real Madrid, mas mesmo com a grande taxa, paga por Theo, que foi um pouco maior ali que o de Odegaard, foram 24 milhões. E ainda que ele tenha sido vendido para o Milan por 20 milhões de euros, se a gente somar ali o empréstimo para a sociedade e tudo mais, o Real Madrid também teve lucro com essa transferência, e Theo tinha 19 anos ali em 2017. Só que foi naquele mesmo ano em que o Real assumiu um verdadeiro risco financeiro para um cara menor de 18 anos. Em maio, eles chegaram a um acordo de 46 milhões de euros para trazer o jovem de 17 anos, Vinícius Júnior, que estava no Flamengo. Na época, esta foi a segunda venda mais cara de um jogador brasileiro na história. Foi também o maior valor recebido por um clube brasileiro, por uma transferência, e o valor mais alto já pago por um clube por um jogador de futebol com menos de 19 anos. E com tudo isso, claro, não é surpresa que o peso das expectativas caiu muito rápido e de forma bem pesada sobre os ombros do jovem Vinícius, porque ele chegou já com toda essa pressão, estava jogando no maior clube do mundo, tendo todos esses recordes batidos e era esperado ali um resultado imediato. No entanto, a gente sabe como foi o início do Vinícius lá no Real, foi bem difícil, até que na temporada 21-22 ele realmente se destacou e, de fato, começou a dar lucros ali que o Real esperava. Foram campeões da Champions na temporada 21-22, ele fez 22 gols em todas as competições, então esses 46 milhões de euros começaram a parecer muito bem gastos. Só que a verdade é que o Real Madrid já vinha ensaiando isso há muito tempo, e teve outros casos de sucesso antes de Vinícius Júnior, Odegaard e esses mais famosos recentes, porque se você não lembra, o Real fez a mesma
mesma coisa com o Varane, com Benzema, com Casemiro, que foi trazido do São Paulo ali aos 21 anos, um pouco mais tarde se a gente comparar com esses mais recentes, mas ele chegou integrando a equipe B e passou pelo processo de adaptação, empréstimo até se firmar de fato no time titular. E lá atrás, no início do século, trouxe Sérgio Ramos, Higuaín, enfim, essa foi uma política percebida e implantada pouco a pouco no Real Madrid, mas que de fato se intensificou agora. Dá pra dizer que eles até têm alguns erros ali, né, como Odegaard, por exemplo, que tinha talento, tinha potencial pra continuar ali. Dá pra dizer que eles perderam um jogador de primeira prateleira, não deram tantas oportunidades como ele talvez merecesse, mas ainda assim não dá pra chamar de erro com o grande lucro que eles tiveram. E os jogadores que eles decidiram apostar, que eles decidiram bancar no time, deram muito retorno também. Casemiro, Varane, Vinícius Júnior, Rodrigo, enfim. O Real é o maior exemplo de gestão quando estamos falando de transferências e manutenção de elenco, cara. E é um time que foi muito disruptivo e estratégico, porque se você não lembra, quando aconteceu aquele acordo do Vinícius lá em 2017, o mundo todo estava caminhando para um lado, e o Real Madrid foi na direção oposta e foi o mais bem sucedido de todos esses, de todos os clubes que seguiram o outro caminho. Para quem não se lembra, as janelas de transferência da temporada de 17 e 18 foram estrondosas para o mundo do futebol. Nunca houve um efeito cascata, bola de neve, um efeito dominó tão grande como aquele e que mudou o aspecto financeiro do esporte. Sim, foi o ano em que Neymar se tornou a transferência mais cara da história do futebol, quando foi contratado pelo PSG. Não vamos focar totalmente nessa janela, eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso porque tem muita coisa para ser dita, mas para te resumir, 2017 foi o ano em que TVs por toda a Europa aumentaram suas ofertas para direitos de transmissões dos jogos, então todos os clubes por consequência aumentaram suas receitas, principalmente os clubes da Premier League, porque a liga estava numa ascensão absurda, mas também dá para dizer que o Qatar, tirando a grana do bolso para gastar tanto com o Neymar, inflou absurdamente o valor de todo o mundo do futebol, porque vamos lá, o Barcelona perdeu um grande jogador, dá para dizer que era o segundo mais importante do time ali depois do Messi, né? E assim eles correram para o mercado, tentaram buscar alternativas para suprir a ausência do brasileiro. Eles tinham muito dinheiro, então gastaram muita grana em Coutinho e Dembélé, ambos acima dos 100 milhões de euros. E com isso, o Liverpool e o Dortmund perderam seus jogadores, né? E também foram ao mercado. O Dortmund pegou o Sancho do City, pegou a Akanji, o Liverpool buscou Salah, Chamberlain, Van Dijk, que foi o zagueiro mais caro da história. O Arsenal contratou Aubameyang, Lacazette, o United contratou Lukaku, o City trouxe inúmeros jogadores, Laporte, Walker, Ederson, o Atlético de Madrid trouxe Diego Costa. Cara, tava todo mundo contratando, foi uma janela estrondosa, muito movimentada, todo mundo gastando muito para se reforçar e isso, claro, gerou uma inflação absurda, porque bem, os clubes sabiam que o Barcelona tinha muito dinheiro após a venda de Neymar, então eles pediam um pouco mais nas negociações. Os jogadores se valorizaram por isso, aí o Barcelona paga, né? O que esses clubes estão pedindo na ânsia ali de ter alguém para substituir o Neymar. Esses clubes que venderam por esses valores já exorbitantes também foram ao mercado pegar outros reforços, os clubes que venderam para eles acompanharam essa estratégia, enfim, inflacionando todos os jogadores e todo o mercado, e pronto, foi formada a bola de neve. Os investimentos externos tiveram que aumentar mais e mais e temos hoje um mercado super inflacionado em que Antony é contratado por 100 milhões, Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, Maguire é contratado por quase isso. E claro, eu não tô dizendo que esses jogadores são ruins, né, que eles são perebas, que não merecem nada disso, eu só tô dizendo que eles não valem 100 milhões, cara. Eles não seriam contratados por esse valor em circunstâncias normais, sabe? Eles não seriam contratados por esse montante se o mercado não tivesse tão inflacionado assim. E o Real Madrid foi totalmente contrário a esse rumo. Enquanto todo mundo estava contratando a peso de ouro, eles focaram em buscar jovens e aprimorá-los para serem peças do time no futuro, ou até em um médio prazo ali, ou então para vendê-los mais caros do que compraram e eventualmente contratarem alguém mais preparado para o time. Para você ter uma ideia, a maior contratação do Real para essa temporada 17 e 18 foi o Theo Hernandes, o lateral esquerdo que chegou do Atlético de Madrid por apenas 24 milhões, enquanto a maioria dos times estavam gastando muito acima dos 100 milhões para se reforçar, e como já comentei antes, eles lucraram com a venda do Theo para o Milan, venderam o Morata para o Chelsea por mais de 60 milhões, o Real foi um dos únicos times que teve um balanço positivo nessa janela 17 e 18. Na temporada seguinte, o Real Madrid perdeu o Cristiano Ronaldo, e não foi ao mercado maluco atrás de contratação como outros fizeram, cara, como o Barcelona fez, por exemplo. Não, eles gastaram com o Vinícius, né, que chegou de fato para a temporada 18 e 19, mas já estava acordado desde a temporada anterior, trouxeram Courtois em fim de contrato e pagando pouco, né, e tinham desejo de Hazard e Mbappé também. Eles já tinham o desejo na temporada 18 e 19, mas eles esperaram, e por mais que eles tenham pagado os mais de 100 milhões pelo Hazard no ano seguinte, em 2019, pagaram também 60 milhões pelo Jovic, que foi um flop absurdo, foi a única temporada em que eles tiveram
tiveram um prejuízo desde a temporada 15-16. Claro, na passada eles também tiveram por causa da compra do Bellingham, mas isso está dentro da política de contratações, né? Um jogador jovem que não seria barato mesmo sem inflação no mercado, o Bellingham de fato vale ali na casa dos 100 milhões e que já deu bons frutos e retorno dentro de campo. Cara, pra você ter uma ideia, eu tô te mostrando uma tabela que compara os 11 clubes que mais tiveram despesas com transferências da temporada 17-18 até 22-23. Dá uma olhada. Na coluna da esquerda são os gastos, né? Na do meio são os lucros, ou seja, quantos clubes ganharam com venda de seus jogadores, e na coluna da direita é o balanço final disso, se foi lucro ou prejuízo, e somando todas essas temporadas aí. E o Real Madrid é o único clube que teve lucro, cara. Todos os outros tiveram prejuízos gigantescos no mercado, e isso é algo muito relevante, é muito diferente. E também é por isso que o Real Madrid foi o primeiro clube da história a bater 1 bilhão de euros em receita na última temporada. É muita estratégia, é muito estruturado. O Florentino tem um plano para todas as áreas do clube e a gestão de transferências é uma delas, cara. E mesmo errando absurdamente, como foi com o Hazard, talvez ali seja a pior contratação da história do futebol, dá pra gente considerar, né? Mas mesmo assim, o Real Madrid fez história. Eles ficam no lucro com sua política de transferências, é o time que melhor contrata e vende dentre os grandes, né? Dentre os gigantes, tirando o Dortmund, que é um caso à parte. O raio cai 10 vezes no mesmo lugar por lá, mas o Real Madrid é o maior exemplo de gestão nesse quesito. E eles criaram a própria bola de neve do bem, digamos assim, porque os jogadores querem estar lá. Eles pegam jovens barato para vender caro, ou, né, se pagam demais em jovens é para que eles fiquem no time, se desenvolvam e tudo mais. Eles também pegam jogadores experientes e ótimos, né, de qualidade ótima em fim de contrato, sem pagar nada, como foi com Alaba, Rudiger, Mbappé e agora com Arnold, provavelmente no meio do ano. E esse é um dos motivos que fazem com que eles sejam o maior clube de futebol do mundo. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que tenha gostado do conteúdo. Se chegou até aqui e ainda não deixou o like, pô cara, fortalece aí, deixa o like que isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Dá uma olhada nos links da descrição para fortalecer o canal, tem nossa parceria com o Futebol Team, um jogo grátis que você não precisa baixar, é só entrar aí e jogar. Tem as camisas da KB Prime e é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.